Universo Diverso, com Luciana Neri. No Universo Diverso, temos a honra de receber Marcelo Veras. Ele é psicanalista da Escola Brasileira de Psicanálise e também da Associação Mundial de Psicanálise, psiquiatra, professor da UFBA, PUC Paraná, Escola Baiana de Medicina e autor de livros. Seu mais recente livro, que é A Morte de Si, que trata sobre o suicídio. Marcelo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Por que esse tema e como surgiu aí a ideia desse livro e como se desenvolveu essa ideia até esse lançamento? Esse livro, A Morte de Si, na verdade ele começou a ser pensado há mais de 10 anos. A questão é que falar do tema do suicídio exige uma certa adequação, ou seja, me faltavam as boas palavras para poder falar de um tema sem trazer assim, aquela dimensão de que falar da vida, da morte, é algo que afaste as pessoas, mas sim de uma maneira que eu conseguisse que elas pudessem entender, que elas pudessem compreender que existe uma certa lógica do modo como a gente pode intervir, ajudar, apoiar algumas pessoas que cogitam ou que até mesmo já tentaram suicídio. E o livro não trata apenas das tentativas, não é? Como elaborar na memória, nas famílias, nas relações, um luto ou um entendimento maior do que é que fez com que determinada pessoa querida pudesse ter optado pela morte. Então, encontrar essas palavras foi difícil inicialmente. Imagina, é um tema delicado, sensível, que requer muito cuidado. E como é que você resolveu isso, professor? Como é que você conseguiu finalmente colocar em palavras aquilo que você veio elaborando ao longo desse período? E eu fui encontrando isso um pouco com os poetas, com pessoas até que tiraram a sua própria vida, mas que explicaram. Ou seja, eu comecei a fazer uma certa leitura, e que durou, portanto, muito tempo, onde eu percebi o seguinte, que essa tese, que é uma das maiores do meu livro, é a de que todo suicida, no fundo, ele tem uma carta. Mas há muitos que não escrevem nada. Não uma carta postada no correio, mas que toda pessoa que pensou no suicídio ou cometeu o suicídio deixou uma carta no sentido de uma mensagem e que cabe ao psicanalista auxiliar alguns que passaram por essa experiência a ler essa carta e a encontrar esse texto. Então é um pouco a ideia do livro. Uma pergunta que atravessa esse livro e que era, na verdade, inclusive um subtítulo do livro, era: quem matamos quando matamos a nós mesmos? Parece que é uma pergunta meio estranha, mas é porque eu vou tentar construir, no capítulo 2 eu faço isso, embora eu seja orientado pela psicanálise, eu sempre fiz um esforço muito grande para que a psicanálise não ficasse confinada nos consultórios, nas escolas de formação psicanalítica. Eu acho que temas psicanalíticos atravessam toda a cultura, e é muito importante entender como é feita a construção daquilo que nós vamos chamar de eu. Eu? Quem eu sou? Como vivo? O que faço? Parece que é fácil entender o que é o eu, ou seja, eu sou isso, eu sou aquilo, mas o que a gente vai perceber, por exemplo, numa análise, é que mais a gente tenta responder a pergunta quem eu sou, mais respondemos o que o outro diz que nós somos. Por exemplo, eu posso dizer que eu sou médico. Não, médico é um diploma que foi dado pelo outro. Ah, meu nome é Marcelo. Não, eu não sou Marcelo. Marcelo é o nome que me foi dado pelo outro. Então, mais avançamos na busca de tentar saber quem nós somos, nós vamos perceber o tanto que o nosso ser é determinado, ele é escrito pelo outro. Então, é a identificação desse outro, né, que costumamos chamar, por exemplo, do destino. Meu destino me fez ter essa vida. E o que eu tento mostrar é que a identificação de quem nós somos é um cruzamento de coisas que estavam escritas quando a gente vem ao mundo, determinados pelos nossos pais, pela cultura do país em que vivemos, com uma série de encontros que acontecem na vida fortuitamente e que também nos determinam. Enfim, não somos quem dizemos que somos, porque quando a gente faz isso, a gente está reproduzindo o que nos disseram. Profundo isso, hein, professor? Por isso eu levo a sério a frase do Cazuza, na música Ideologia,
eu vou pagar a conta do analista para nunca mais saber quem eu sou. Na verdade, a experiência analítica nos leva a nos perdermos um pouco, mas para nos encontrarmos no final. Talvez um dos pontos mais importantes desse livro é o capítulo 4, A Solidão dos Hiperconectados, onde eu vou tentar abordar um pouco, eu traço até minhas teorias, do fato de que, contrariando talvez as demais categorias, que são mais ou menos previsíveis do suicídio, inquietantemente, a morte por suicídio ou as tentativas de suicídio dos jovens de 10 a 19 anos, por exemplo, aumentaram muito em relação às outras faixas etárias. Como eu falei, porque os jovens que têm um futuro pela frente estão se matando mais. Verdade, professor, se matando, se automutilando, parece que também se deprimindo mais. Por que isso? Traz, por exemplo, um certo paralelo de que não por acaso essas estatísticas elas vêm mais de 2010, digamos, para cá, que é quando se inscreve na nossa cultura o smartphone como um órgão permanentemente nos conectando com o outro, além da internet, ou seja, estamos permanentemente conectando, e o sonho, por exemplo, que na psicanálise é algo tão importante, porque é no sonho que a gente elabora angústias, a gente vai elaborar ali, por exemplo, nos pesadelos mesmo, aquilo que nos leva à atenção. Esses jovens, eles não estão dormindo mais com desejo de dormir e sonhar. Eles estão dormindo por exaustão. Eles vão jogando até as 3 da manhã, aí capotam assim praticamente na cama, escondido dos pais, na maioria das vezes, para tentar acordar às 7 e ir para a aula. E esse sono, esse sonhar e falta, ele é extremamente prejudicial à saúde mental numa juventude que acha que tudo pode ser deletado e que tudo é para já. Percebemos é que essa geração da hiperconexão, eles não têm mais o sentimento de que o tempo pode ser usufruído lentamente. Então, vou falar um pouco nesse capítulo sobre isso. Consumir o tempo lentamente. Uma importante reflexão, não só para jovens, viu, professor? Acho que para muitos adultos também. Tema sensível, delicado e que precisa ser tratado com muito cuidado, né? Uma coisa que eu acho que é muito importante é que eu não sou favorável à patologização, ou seja, a transformar toda a experiência de tentativa de suicídio ou mesmo de suicídio em um ato de uma doença mental. Porque fica parecendo que as questões da vida e da morte todas têm que ser patologizadas. E há situações que são muito distintas. Como assim, professor? O senhor poderia dar um exemplo? A grande questão que a gente teve agora, exemplos, né, na comunidade, tivemos François Truffaut, por exemplo, que fez a opção pelo suicídio assistido no momento já da vida dele, que muita coisa tinha ocorrido e que ele estava doente, não estava mais querendo continuar na vida que estava tendo. Essa situação, ela é completamente diferente da situação, por exemplo, de um jovem que tem um futuro pela frente e que, de repente, ele vai abortar esse futuro, tentando se matar ou se matando realmente. São situações bem distintas realmente e que acabam instigando a gente a pensar na complexidade desse tema, não é? O suicídio, ele é um tema que traz, no fundo, uma questão muito mais profunda, que é uma questão que não passa pela religião apenas, não passa pelo Estado, mas passa por ser o grande problema filosófico, como diz Albert Camus. O suicídio é o grande problema filosófico, né, da nossa existência, e que talvez, como diz um grande historiador do suicídio, Georges Minoir, francês, a melhor representação dessa questão está no teatro inglês do final do século XVI, por exemplo, com a peça Hamlet, onde ali se pronuncia essa frase ser ou não ser, eis a questão, só que essa questão é para ser respondida por cada um na trajetória de sua vida. Professor, foi um prazer conversar com o senhor sobre esse livro. E o que de interessante e de importante faltou nesse curto espaço que nós temos aqui para falar? Talvez um dos pontos principais seja deixar bem claro que esse livro não é um livro sobre a morte. Ao contrário,
Ele é um livro sobre a vida, sobre como ainda é possível fazer com que as pessoas apostem na vida. Um poeta, Nerval, francês do século passado, ele dizia que depressão é uma estranha doença que faz a gente ver a vida como ela é. Eu concordo um pouco com isso. É claro que quando olhamos além da nossa vida, quando olhamos o mundo, como vemos nos jornais, tudo que o mundo vem trazendo, sofrimento e angústia quase que universalizantes, é claro que é muito difícil ser feliz, ou é muito difícil encontrar um sentido para a vida nas grandes questões. Muitas vezes é muito difícil mesmo. E qual é a direção que o senhor aponta nessa obra, professor? O que eu vou tentar costurar é que, ainda assim, é possível fazer uma aposta na vida. É claro, eu vou trazer alguns casos em que eu recebi pessoas que estavam muito determinadas, por exemplo, a se matar, e eu vi gradativamente que eu conseguia ali fazer com que elas se reconectassem com a vida. E que não tem essa formação que o senhor tem, professor, o que que pode fazer para ajudar ou pelo menos para não atrapalhar? Eu gosto de deixar bem claro a importância que é, quando alguém não está bem, de poder falar disso, encontrar alguém, quer seja no outro lado da linha, por exemplo, como acontece com o CVV, ou seja, a gente não pode, por exemplo, quando alguém chega numa instituição, no trabalho, numa escola, um amigo, e diz que acha que a vida não está valendo a pena, que está pensando em fazer uma besteira, alguma coisa assim, a gente não vai despedir dessa pessoa, ou até de um paciente que vem ao nosso consultório, dizendo: "Ah, apareça se quiser". Se a gente está percebendo essa urgência, a gente tem que dizer: "Não, hipótese alguma, eu vou te ligar amanhã, ou você venha depois de amanhã aqui no consultório, ou dá uma ligada para ele, como é que você está?", e anunciar isso. Porque aí, a gente tira aquela pessoa daquela urgência do ato e pensa: "Não, amanhã ou depois tem alguém que vai querer saber como eu estou". Essa dilatação do tempo nesse mundo de tempo hiperagitado é o que eu busquei nesse livro. Muito obrigada, professor.